vezes, por falta de referência, você tem dificuldade de entender como se tornar a pessoa que você quer ser, né? Tem uma distância entre a pessoa que você é e a pessoa que você quer ser. E porque você não conhece gente que faz aquilo que você quer fazer, ou gente que é aquilo que você quer ser, você, por vezes, não entende como fazer essa transição, como se tornar essa outra pessoa, como fazer as coisas serem diferentes, né? E você acaba ficando meio limitado por conta das referências, por conta das pessoas com quem você convive, àquilo ali. E é uma tendência natural você querer se adequar às outras pessoas, né, que estão no seu ambiente. É uma tendência natural você querer ser como elas. Eu fui burra, eu botei o contorno preto primeiro. Agora tudo que eu pinto mancha de preto. Eu tenho que esperar a tinta preta secar pra continuar pintando. Eu não tô acostumada. Isso na vida de Photoshop. Eu não tô acostumada com a acrílica, né? Agora eu me liguei, nem me liguei. É assim que tá ficando. Eu não tô mostrando todas as etapas do processo porque é muito chato filmar e pintar ao mesmo tempo. Eu sinto que eu vou demorar muito mais se eu ficar filmando tudo. Mas, eventualmente eu aprendo a fazer isso de uma forma que não me atrapalhe. Aí eu imprimi aqui a referência pra eu olhar e me referir ali. O que vocês acham? Alguns comunicados antes de começar o vídeo. Primeiro que eu demorei tanto pra postar, porque agora eu tô com um trabalho novo, agora eu tenho um day job. Então eu tava focada nesse momento de início de novo trabalho. Eu só consigo fazer uma coisa de cada vez. Então eu negligenciei um pouco o YouTube, mas agora eu já tô de volta. E a outra coisa é que eu desenvolvi uma calculadora para precificar trabalhos, para nós que estamos começando a carreira profissional em arte, ou até para pessoas que estão agora entrando nessa coisa de prática artística e gostariam de saber qual preço cobrar. Eu desenvolvi uma calculadora baseada numa outra calculadora que já existia. Aí tá lá no meu site disponível para download, tá aí na rei.com/downloads. E você pode usar lá, colocar as informações da sua obra e ele vai gerar um valor sugerido automático baseado no que é normalmente praticado no mercado de arte. E esse vídeo tem papo sobre faculdade, tem Romero Brito, tem pintura, tem tudo. Um beijo, até mais. Esse ano faz 10 anos desde que eu me formei em bacharelado em artes visuais. Eu achei que seria legal falar um pouco do que foi que aconteceu durante esses 10 anos após o curso, né? E para pessoas que estão entrando no curso agora, falar assim, nossa, o que eu posso esperar de um curso como esse, de uma formação como essa? Ou então, só por curiosidade mesmo, se você fica se perguntando o que uma pessoa que se forma em bacharelado em artes visuais faz, né, da vida. Porque bacharelado não te permite nem dar aula em escola. Se você quiser dar aula, você vai ter que ter uma formação acadêmica, né, em mestrado e tudo. Então, aí nesse vídeo eu vou contar essas coisas. Pode ser que saia um pouco do som do ventilador, porque tá calor pra cacete aqui em São Paulo. E eu não vou abrir mão do meu ventiladorzinho. Mas é isso. Bom, começar com por que eu escolhi esse curso em primeiro lugar. Eu tava assim, com uma cabeça muito de vou fazer o que é que meu coração manda, vou fazer o que é que, tipo, a minha vontade me diz, porque eu já desconfiava de que o melhor jeito de fazer as coisas darem certo é você investindo tudo que você tem, fazendo aquilo que você faria de graça, né, ou faria com toda a sua vontade. Eu falei, tinham vários campos na época que me interessavam. Por exemplo, eu tinha muito interesse em virar astronauta. Eu não sabia exatamente o que eu ia fazer uma vez que eu virasse astronauta, se eu ia tá lá nas expedições fora da Terra, se eu ia estar aqui fazendo os cálculos e não sei o quê, mas eu queria ser astronauta, eu queria trabalhar com coisas relacionadas a espaço, eu queria, estar nesse universo, né? Então eu considerei fazer física, considerei fazer astronomia. Eu também tinha muito interesse, assim, na ideia de abrir corpos, de secar corpos. Eu falei, caraca, trabalhar no IML deve ser uma coisa muito interessante. Então, eu tinha também o interesse em fazer medicina. Só que eu fiquei pensando que, fazer medicina, fazer astronomia seriam coisas que seriam muito empolgantes de fazer, mas me cansariam muito. Eu ficaria muito exausta estudando tanto, me dedicando tanto, porque são áreas, campo de estudo difícil, denso de ultrapassar. Eu conseguiria, mas eu ia sofrer muito. Aí eu fiquei pensando, eu quero pensar em coisas que eu me sentiria empolgada de fazer, que eu gostaria de fazer, mas que me permitem ter uma certa leveza, que me permitem ter um certo respiro.
E eu descobri que cinema era uma carreira, uma coisa possível que as pessoas podiam fazer. E eu falei, cara, tá aí, cinema. Cinema é uma coisa prestigiada, né? As pessoas... na época, né, com minha cabecinha de adolescente, eu pensava, né? Oscar, atores de cinema, hollywoodianos. Então, assim, é uma coisa prestigiada. E é uma coisa que eu me sentiria muito empolgada fazendo. E é fácil de fazer. É uma coisa, tipo, divertida de fazer, né? É uma coisa que você não precisa ter muito esforço. Não é um campo de estudo denso. E aí foi basicamente por isso, porque eu achei que seria descolado, legal e fácil. Aí eu escolhi ir para a área de artes. Mas uma coisa que eu sempre tive desde criança é a capacidade de discernimento. Então, Deus me abençoou, Papai do Céu me abençoou com a capacidade de discernimento. Então, mesmo quando eu fazia escolhas meio assim, né? Com base na emoção, eu já sabia que tinham certas coisas que eu tinha que evitar. Então, por exemplo, quando eu escolhi ir para a área de artes, eu escolhi ir para a área de arte por causa de cinema. Eu me encantei com o cinema, me encantei com a possibilidade de ter uma carreira em cinema. E eu tinha um interesse particular em cinema por conta do aspecto artístico dessa arte, né? Eu não queria fazer cinema porque eu era uma extensão do jornalismo ou para fazer propaganda, porque eu tinha interesse particular em publicidade e propaganda. Eu queria fazer cinema porque eu tinha interesse particular no cinema enquanto linguagem artística. Eu ficava super excitada, super empolgada com a ideia de fazer arte, criar imagens bonitas e contar histórias e poesia por meio do audiovisual, né? E eu não tinha um repertório de arte, eu não tinha um hábito de consumir arte. Lá em casa a gente sempre teve o hábito de consumir, de ler, então os meus pais, mas particularmente a minha mãe, sempre investiu muito na nossa educação. Eu e meu irmão estudamos em escola particular, a gente tinha acesso a boas ferramentas de ensino, né? A gente tinha um estímulo para estar sempre aprendendo, sempre estudando, sempre pesquisando para além do currículo. A gente tinha o estímulo de encontrar o nosso caminho e consumir o que a gente queria, e tinha acesso às coisas. Porém, a gente não tinha o hábito de visitar exposições, de ter contato com artes plásticas, com artes visuais, de modo geral. Não tinha o hábito de ter contato com, sei lá, poesia de uma forma mais, sabe, mais próxima. Essas coisas que normalmente eram expressões artísticas que aconteciam em partes específicas da cidade, a gente não tinha acesso. E não era por maldade ou burrice, era porque a gente morava no interior do Rio, era muito longe, tudo era muito difícil, era difícil chegar nesses espaços, né? E mesmo que esses espaços existissem ao nosso redor, a gente não tinha muita noção de que eles estavam ali disponíveis pra gente. Então eu nunca cresci indo em exposição de arte, eu nunca cresci tendo contato próximo com artes plásticas, nunca cresci tendo contato próximo com cinema de arte. Eu via o cinema que eu conhecia era o filme que passava na Globo. Eu senti no meu osso que eu ia me fuder se eu fosse para uma faculdade estudar junto com pessoas que cresceram nesses ambientes, que cresceram com pessoas que faziam cinema dentro de casa, por exemplo. Eu falei, cara, eu vou estar num déficit muito grande, eu preciso ter ali um nivelamento, né? E aí foi quando eu escolhi fazer artes visuais, porque eu achei que fazer o curso de artes visuais me daria aquela base, me ensinaria, tipo, a olhar... Desculpa... Eu achei que o curso de artes visuais me daria aquela base, né? Tipo, eu aprenderia a construir um olhar artístico. Aprenderia, tipo, a me relacionar com a arte de uma forma competente, né? Para que eu pudesse ter a linguagem para chegar e fazer o meu trabalho criativo enquanto cineasta. Pessoas que já têm contato com a arte, ou que já experimentam a arte de outras formas, pessoas que de alguma forma já têm acesso a isso, porque hoje o cenário mudou muito, você tem acesso a qualquer coisa online. Eu acho que essas pessoas que já estão inseridas no meio de arte, já têm uma prática artística até, elas não precisam ir para uma graduação de arte, elas não precisam... Assim, a comunidade que se forma, o contato com outras pessoas é interessante, é ótimo, mas eu não acho que você precisa sair do seu caminho e colocar na sua cabeça que você tem que fazer uma graduação em artes, ou tem que fazer uma graduação em artes visuais, em história da arte ou whatever, para ser artista, sabe? E num ambiente formal, de formação de alunos, num ambiente de curso, de graduação, etc., você tem um limite de até onde você pode se questionar, experimentar. Você vai estar sempre contido ali naquelas paredes da instituição, né? Então é ótimo para quem não tem nada, porque aí você cria uma base, cria algo de onde você vai partir, né? Mas se você já vem de um contexto onde você já está acostumado a pensar arte, falar sobre arte, eu acho que
não precisa ficar desesperado para ter acesso a isso, porque você não vai aprender muito mais. Esse olhar artístico você desenvolve com contato constante, com estudo, né, com pesquisa, com o hábito de consumir esse tipo de conteúdo artístico, de consumir conteúdo. Eu preciso explicar, né? Consumir conteúdo significa consumir mesmo, o ato de consumir. Você vai selecionar, degustar, mastigar, triturar, jogar para o estômago, processar e defecar. É isso que é consumir conteúdo, quando você está falando de estudo, né, de pesquisa. Não é tipo olhar e é isso. Consumir é consumir mesmo. Então, quando você está... se você cria o hábito de se relacionar com os trabalhos, entender por que o artista fez daquele jeito, tentar fazer também, imitar, né, replicar a técnica, replicar o estilo, pesquisar a respeito do estilo, pesquisar a respeito do contexto, deixar aquilo fazer sentido para você, esperar um tempo, esperar que as coisas façam sentido, porque às vezes você vê um trabalho, o trabalho não faz sentido, às vezes você nem gosta do trabalho logo de cara, mas você deixa aquilo ter o seu tempo, viver um pouquinho dentro da sua cabeça e se relacionar com as outras coisas que você vai, as outras experiências que você vai acumulando ao longo do tempo, aquilo começa a fazer sentido, aquilo começa a clicar. Então isso é consumir conteúdo. Se você já tem esse hábito de fazer isso, então você está bem. Mas se você não tem esse hábito, um curso formal, uma faculdade pode te ajudar nisso. E foi a minha experiência lá na UERJ. E a experiência lá no UERJ foi basicamente disso. Eu aprendi a ter o meu tempo com os trabalhos. A arte não é uma coisa só. A arte não é uma coisa... Você ser artista não é uma possibilidade só, não é uma coisa só. Então também existem cursos diferentes. A graduação de artes visuais não é a mesma coisa de uma graduação em história da arte. Então talvez um curso como esse curso que eu fiz, que era mais focado em teoria da arte, em filosofia da arte, mercado, prática artística, não seja o mais adequado para você. Talvez um curso de história da arte funcione melhor, principalmente se você quer trabalhar como historiador, como pesquisador, como professor, restaurador. Talvez um curso de história da arte seja mais importante para você. Ou talvez um curso de belas artes seja mais competente em te dar as ferramentas que você precisa, se você está mais preocupado com técnica, desenvolver técnica. Eu lembro que eu fiz vestibular para a Universidade Rural do Rio de Janeiro, que lá é um curso de belas artes. E para você entrar no vestibular, você tinha que fazer um THE, que é um teste de habilidade específica. Então, tipo, o curso de belas artes, você tem que provar que você tem um mínimo de competência técnica, né, para conseguir iniciar o curso, coisa que na UERJ, por exemplo, não tinha, porque o foco não era técnica, não era desenvolver uma habilidade técnica. Mas talvez seja isso que você queira num curso de artes, né? Desenvolver uma habilidade técnica, ter contato com a tradição daquelas, tipo, a tradição da pintura, a tradição do desenho, a tradição de gravura. E então aí você vai ter que investigar na sua cidade ou o que você tem acesso, né? Qual é o curso, você tem que entender o que é que você quer e a partir daí entender qual o curso que é mais competente em te atender. Agora, sobre os professores, meu Deus. O professor ou era tipo assim, ou 0 ou 100, ou eles acertavam muito e eram professores que tipo iam ser ótimos e te influenciar positivamente, te estimular a criar, a aprender, né, a evoluir, ou eram professores que eram assim, um pesadelo que você tinha que superar, saca? Porque era bizarro. Tinha uns professores que eram um senso de direito enorme. Eu lembro de uma... Eu não vou falar nomes, obviamente, para não constranger ninguém, porque vai que... Mas tinha uma professora que ela, tipo, ela chegava atrasada na aula, a moto na rua. Ela chegava atrasada na aula e tirava, tipo, sei lá, 30 minutos, 40 minutos da aula reclamando que ela ganhava mal em comparação com os irmãos engenheiros dela. Eu ficava assim, amiga, o que eu tenho a ver com isso? Tipo, o que qualquer um tem a ver com isso? E ela reclamava do salário dela, que era um salário de professora de universidade pública, né? Que era um salário que para a maioria de nós era assim, algo maravilhoso, algo que você diria, uau, você ganha isso tudo para chegar atrasado e ainda ficar usando a gente de terapeuta. Caramba, você é privilegiada, né? Mas não, ela reclamava que ela ganhava muito pouco, e era uma pessoa grosseira, tipo, desagradável, e eu detestava as aulas dela porque eu não aprendia nada, eu só ficava ali ouvindo ela reclamar de que ela ganhava mal, de que a arte é desvalorizada porque ela ganha mal e os irmãos engenheiros dela ganham bem, sendo que ela já estava no 3º apartamento, considerando quantos quartos que ela ia precisar para botar a biblioteca dela, né? E a gente tinha umas figurinhas dessas, a gente tinha pessoas que eram extremamente privilegiadas, que tinham acesso a recursos que a gente só poderia sonhar e que reclamavam
constantemente reclamavam que o trabalho não era valorizado o suficiente, que não tinham acesso aos recursos que queriam, que não tinham acesso às benesses que achavam que mereciam. E isso era uma coisa completamente irritante e ajudava a distanciar mais ainda aqueles professores da gente, né? E quando você tem uma distância tão grande dessas pessoas, quando vocês veem que vocês estão em mundos tão distintos, fica difícil você realmente levar a autoridade deles a sério e ouvir o que eles têm a dizer, acomodar o que eles têm a dizer. Não que eles tinham muita coisa a dizer, porque a maioria deles não tinham, só sabiam reclamar. Mas quando você estava num espaço de aula com uma pessoa dessa, era muito difícil, né? Realmente aprender algo com eles. Aí tinha uma outra vertente de professor, que eram uns professores que, assim, achavam que eram sei lá, eles achavam que eram mais um aluno na turma, né? Eu lembro particularmente de um que andava que nem gari. Quem estudou na UERJ sabe exatamente o que eu tô falando. Um que andava com roupa de gari e ficava lá, tipo, qual é, não sei o quê, 4,20, maconha e darará. Só que, tipo, na hora do vamos ver, o cara não era de verdade. O cara não, tipo, chegava e realmente comprava junto a briga, né, dos alunos de vamos lá, vamos fazer isso acontecer, vamos usar esse espaço para a gente aprender coisas, para a gente transformar as coisas, né? Então eu via alguns professores que tinham essa tendência, assim, eles tinham uma coisa de não vamos levar a arte muito a sério, não sei o quê, porque a arte, vamos distorcer aqui, quebrar o sistema, whatever, mas faziam isso sendo preguiçosos, não faziam isso realmente estando junto com os alunos e estimulando que essa mudança acontecesse ali, né, que aquele movimento acontecesse. Eu acho que exige um pouco de generosidade também, de você tirar um pouco do seu ego e do que você acha que é certo e entender de onde aqueles alunos estão partindo, de onde aquelas pessoas estão partindo, para conseguir também ouvir e saber o que é adequado, o que não é, e como fazer essa mudança acontecer, né? Você precisa ser menos egocêntrico e mais generoso com o seu tempo. E eu sou eternamente grata para os professores que fizeram isso. Notoriamente, um dos professores que eu mais admiro lá dentro foi o Luiz Andrade. Eu sei que tem muita gente que tem críticas em relação a ele, mas ele é um que vale a pena falar o nome, porque foi um professor que fez isso. Ele era muito generoso com o tempo dele, quando ele estava lá, com o tempo dele de tomar tempo para aprender sobre o nosso trabalho, sobre de onde a gente estava vindo, e aí estimular que a gente avançasse, empoderava mesmo, né, cada aluno ali, você sentia que você nunca tinha a resposta errada. Também, eu tive uma experiência com uma professora logo no primeiro semestre, eu não sei se foi no primeiro ou no segundo semestre, mas foi logo no começo do curso, que era uma professora de antropologia, que até hoje, tipo assim, eu fico pensando, falando, uau, como pode, né, tipo, um curso como aquele, com uma pessoa, uma professora de antropologia, e foi talvez a experiência mais racista que eu já passei naquela universidade. Eu submeti um trabalho, assim, dando um contexto, eu não tinha dificuldade em ter boas notas, de ter um bom desempenho acadêmico. Parte da minha experiência acadêmica até a universidade era de boas notas e boa performance. E coisa comum na minha trajetória acadêmica, na escola, né, era ouvir professores questionarem, surpresos, porque os meus trabalhos escritos, os meus textos, as minhas redações eram boas demais para o que eles esperavam de mim. Porque eles olhavam para mim, racistas, esperavam uma determinada coisa, uma determinada performance, e aí quando eu entregava uma performance superior, eles questionavam aquilo, né? Achavam estranho o fato de eu escrever tão bem, de eu ser tão eloquente, de eu fazer pontos e argumentos tão bem construídos, porque não era compatível com o que eles esperavam de mim. E eu não via o mesmo tipo de energia para os meus colegas inteligentes brancos. Eles eram aplaudidos e louvados e recebiam a notinha deles sem questionamento. Mas eu estava sempre sendo questionado sobre quem fez aquilo, quem fez aquele trabalho, de onde você copiou aquilo, né? E aí avança para a faculdade, numa aula de antropologia, eu tenho essa mulher fazendo esses questionamentos pra mim, quando eu entrego um trabalho que eu me dediquei pra caralho pra fazer, porque eu tava super empolgada, era o início da faculdade, era uma disciplina que me empolgava. Eu fui na biblioteca, peguei livros pra expandir a minha pesquisa, né, sobre aquele texto que ela passou. Então, assim, eu fui fui além do que, do que foi mandado, pra garantir que eu ia fazer um bom texto, um bom fichamento. E aí eu recebi a menor nota da turma. Foi uma nota que, assim, só não foi 0 porque eu entreguei alguma coisa, né? E eu achei super estranho, porque eu falei, pode ser que não tenha sido o melhor trabalho do mundo que você já leu, mas
foi com certeza um trabalho superior à maioria dos que os alunos submeteram aqui, né? Então não faz o menor sentido que tenha aluno que leu o texto ontem, tenha tirado 7 e eu tenha tirado, tipo, 2,5. E aí, quando eu questionei o porquê da minha nota, ela falou com muito desdém, assim, tipo, e até uma certa violência, né? Tipo, você acha que eu sou idiota? Você não acha que eu sei que você copiou isso? E eu fiquei tipo, what the fuck? Eu fiquei tipo, surpresa, né? Por ver aquilo num ambiente como aquele, que eu achava que era um ambiente diverso o suficiente. Que a UERJ naquela época tinha o sistema de cotas, né? Então as pessoas não eram. Não é como se as pessoas nunca tivessem visto pessoas negras, tá ligado? E numa aula de antropologia, numa professora que nem era branca, ela era uma mulher meio indiana, meio parda, sei lá o que ela era. E eu fiquei muito surpresa, eu fiquei assim, como assim, né? Tipo, como assim? Eu lembro que eu fui na secretaria, reclamei da minha nota, fiz denúncia dela, falei que ela era racista, não sei o quê. Eu nem lembro o que aconteceu, se a minha nota depois foi corrigida ou não. Mas eu fiquei com essa experiência tão marcada assim, né? E, por sorte, não tive outras experiências iguais na faculdade. Foi uma experiência com ela, com aquela professora, mas que foi de novo um lembrete, né? De que, tipo, quando você performa positivamente nesses espaços, as pessoas se sentem desafiadas e até meio ofendidas, né? Porque elas não conseguem conceber como que as expectativas delas estão sendo frustradas dessa forma. Eu estou reforçando a pintura, né? Deixar mais definido e uniformizar esse fundo vermelho. Você vê como tá tudo manchado? Aí eu vou uniformizar esse vermelho. E aí estará pronto. Falta pouco agora. Olha, gente, que bonito aqui, ó. A gente tá nesse lugar, a cidade do quê? Para Todos, com a Renata, que já é famosa aqui no nosso vlog. A gente tá aqui no Oscar Freire. E vamos tomar um milkshake daqui a pouco. Vai ter aqui um milkshake. A gente acabou de sair de cinema, a gente viu... Qual é o nome do filme? Pobres Criaturas. Muito bonito. Oh, desculpa. Por que eu tô falando mal carioca, né? Eu vou querer um milkshake de leite... de leite pequeno, por gentileza. A gente viu Pobres Criaturas. E eu quero um de ovo maltinho. Um filme que durou muito mais do que eu achei que ia durar. Acho que foi interessante. Como eu sou uma pessoa fitness, peguei um milkshake pequenininho, com uma água fitness. A Renata tá ali. A Renata não é fitness, ela pegou grande. Mas eu sou. Ai, que delícia. Nossa, imagina, o milkshake de leite. Vamos ver como é que é isso aqui. Olha, gente, que chique, o grandíssimo, genial artista Romero Brito, a loja dele. Tá fechada? Ah, não, tá aberta. O carrinho de bebê. O carrinho de bebê do Romero Brito. Que chique, aí, mamães. Aí, mamães, para as criancinhas de vocês, ó. Tá vendo o carrinho de bebê do Romero Brito? E aí? Você terminou a faculdade, você entrou no mestrado, saiu do mestrado, encerrou seu capítulo de estudante, mas e aí? Você começou a trabalhar com arte? Não, eu não comecei a trabalhar com arte. Eu trabalhei com várias tarefas que não eram relacionadas à arte, porque eu não tinha, naquela época, uma habilidade, um conhecimento, né? Uma experiência que fosse rentável. Nada, tipo, essa experiência que eu tinha com arte era tímida. E também porque eu não me movi muito do meu lugar para buscar trabalhos como assistente de artista ou criar de forma independente, né, e construir minha carreira artística, correr atrás de exposição, etc. Eu não tinha isso na minha manga, né? Eu não tinha essa carta na minha manga, porque eu não tinha feito esse trabalhinho de construir uma carreira, né, que é o trabalho que eu tô fazendo agora. E naquela época também eu não tinha nenhuma formação, assim, nenhuma habilidade específica que me desse dinheiro. Então eu estava condenada a empregos subalternos. Eu estava fazendo atividades subalternas que pagavam as contas. Até que em determinado momento eu comecei a falar, não, eu quero levar mais a sério. Quero me tornar profissional, né? E aí eu comecei a fazer trabalhos de edição de vídeo, trabalho de fotografia, trabalho de até pegar editais para fazer trabalho de roteiro, de direção, etc. Estar associada a instituições onde eu podia ganhar para fazer, para estudar cinema, estudar fotografia, né? Então eu fui fazendo esse movimento assim de tentar criar o meu caminho dentro dessa área. Fiz cursos com profissionais fodas assim da área.
conheci uma comunidade local ali no Rio de Janeiro de cinema, né, com quem eu fiz algumas produções também, participei, de curiosa também, olhando, estando junto, mas não sei, cara, alguma coisa ali não estava instalando, não estava acontecendo, não estava tipo brilhando, eu não estava sentindo que eu estava alinhada comigo mesma, né? Eu tô uma hora que eu cansei muito, e eu meio que tipo me desencantei também com várias coisas, porque quando você pensa sobre algo, sonha com algo e deseja algo, né? É uma coisa, quando você vai lá botar a mão na massa, fazer, apertar as mãos, tá nos ambientes, tá nos espaços, enfim, né, com o seu trabalho, você vai receber muita rejeição, você vai ouvir muito desaforo, você vai aprender sobre como as coisas funcionam e talvez não seja do jeito que você acha que é mais justo, mais correto. E isso pode também criar um desencantamento, uma decepção, né? Tipo, um coração partido, sabe? Eu tive um pouco disso também. Eu comecei a ficar meio cansada de tentar fazer dar certo. Comecei a ficar cansada de tentar ter a resposta certa para tudo. Tentar criar uma carreira. Cansada de tanto coração partido, de tanta decepção. E aí, por volta de 2017, final de 2016, 2017, cara, entrei num limbo, assim, eu não produzia nada, eu não fazia nada. E nesse período, entre o meu burnout e eu voltar a pensar arte, eu estava fazendo qualquer outra coisa que pudesse garantir algum conforto, né? Garantir que eu pagasse as minhas contas. Eu estava aqui editando pensando, gente, as pessoas vão pensar que quem se forma em arte não consegue ser artista, mas não é esse o meu ponto. O que eu quis dizer é que até você entender como fazer a sua carreira artística, sua prática artística, se tornar o principal meio por onde você vai pagar suas contas, ter seu sustento e vai ser sua principal carreira, por vezes você vai precisar ter trabalhos auxiliares, trabalhos paralelos, né? Ter outras funções. Eu achei que é importante falar disso porque muita gente, principalmente pessoas que estão recém-saídas da graduação, né? Recém-saídas da faculdade de arte, elas se sentem angustiadas e um pouco uma crise de identidade porque elas precisam trabalhar em funções que não são relacionadas à prática delas, né? E não se preocupe com isso, não tenha medo de fazer isso, porque se é isso que você precisa fazer para sustentar o teu caminho até o lugar que você quer chegar, então é isso que você tem que fazer. Isso não tira da sua identidade de artista, né? É isso que eu quis dizer. Então siga firme, eu também tô nesse rolê aí e a gente vai descobrindo juntas como fazer isso acontecer. Você não deixa de ser artista só porque você tá trabalhando de caixa de mercado ou trabalhando como passeador de cachorro, whatever, tá ligado? É isso que eu quis dizer. Eu falei, eu tenho um trabalho que me sustenta, então eu não preciso responder a ninguém. Eu posso criar o meu destino, né? Eu posso fazer o meu caminho. Se eu decidir que eu quero ir para esse lado, eu vou para esse lado. Se eu decidir que eu quero para aquele, eu vou para aquele. Eu, particularmente, não tenho interesse em fazer trabalhos assim, e ir para um caminho onde eu vá fazer arte para estampar produto, né, vamos dizer. Então, eu já tive experiência com a minha loja de vender caderno, de vender itens assim, sabe, de papelaria. E eu não faria isso de novo hoje, porque eu tenho interesse de ir para um lado mais onde eu quero ir para um lado de um trabalho mais autoral, quero ir para um lado de um trabalho que pode durar mais tempo com a pessoa, né? Então, não tô falando assim de itens de papelaria, de camiseta, essas coisas, mas de, sei lá, por exemplo, o oráculo, que é uma coisa que você vai ficar a sua vida inteira com você, né? Ou uma pintura que vai ficar na sua parede, vai passar para outras pessoas, ou fotografia fine art, que é uma coisa que atravessa gerações. Então eu tô buscando assim criar esse esforço de ter uma prática artística voltada para futuro, geração, e uma relação que a pessoa vai criar comigo, né? Uma relação que a pessoa cria com o meu trabalho autoral. Eu vejo que por vezes as pessoas se sentem constrangidas, envergonhadas até com a ideia de construir um caminho, construir uma carreira artística que é baseada na sua liberdade artística, no que você quer criar, tá ligado? Então é muito comum também as pessoas às vezes falarem, quem vai se importar com os meus desenhos? Então eu vou desenhar um personagem, porque aí as pessoas já gostam do Goku, as pessoas já gostam da Hello Kitty, as pessoas já gostam do Harry Potter. Então se eu desenhar Harry Potter, aí eu justifico na minha cabeça as pessoas gostarem do meu trabalho, porque eu não posso conceber a ideia de eu criar algo da minha cabeça e as pessoas gostarem. Não, tipo, a gente gosta, a gente ama quando você cria algo da sua cabeça, sabe? Tô cuspindo pra caralho. A gente ama quando você cria algo da sua cabeça. Então, e a gente ama quando a pessoa ela tem essa capacidade
de explorar, né, a sua criatividade de mais de uma maneira. Eu quero poder construir uma carreira onde se eu quiser hoje fazer uma pintura, eu faço. Se eu quiser amanhã escrever um livro, eu escrevo. Porque, mano, quem tem TDAH entende exatamente o que eu tô falando quando você não pode ser limitado a uma coisa só. Não é assim que funciona. Então, eu não posso esperar, não posso pretender que eu vou me tornar aquelas artistas que, tipo, tem umas a minha arte é botar bolinha colorida num lugar e é isso que eu faço. A minha arte é fazer... Tá entendendo? A minha arte é fazer um negócio aqui e é isso que eu faço, acabou. Eu não posso pretender ser esse tipo de artista. Eu vou me sentir enlouquecida, tipo, fazendo isso. Espero que tenha ficado claro, né? O meu caminho, porque às vezes eu me enrolo pra falar. E eu tô pintando uma acrílica. Vou mostrar pra vocês ali. Eu vou botar ali a câmera, peraí. Eu tô pintando essa acrílica aqui. Eu vou continuar pintando ela agora à noite. Cadê eu? Ai, o microfone tá longe. Será que essa é a thumb? A thumb do vídeo, será? Não vou a thumb não. Mas é isso. Beijo. Eu não sei como é que eu vou fazer esse vídeo, se isso vai ser o final ou se eu ainda vou colocar outras coisas. Mas se esse for o final, beijo. Obrigada por assistir até aqui e assistir um pouco dessas pinturas que eu tô fazendo. Tchau, tchau. Tá pronto, galera. Consegui terminar. E aí, o que vocês acharam? Eu acho que é uma mãe maluca, tá no negócio tipo uma camisa de força. Aí tem duas gêmeas adolescentes, com cara de adolescente marreta. Eu vejo 4 mulheres depreciando um homem, e aí o homem quer se livrar dessa situação e se agarra no pé da outra, mas ela só olha pra ele e fala: me larga, seu fudido, sai daqui. E essas duas personagens da frente são gêmeos, tipo a irmã do Doug e Fanny. E foram elas que amarraram a mãe, ela não pode fazer muita coisa, então ela cedeu. Eu vejo uma giganta. E eu vejo também uma moça tentando voar e o menino não permitindo que ela voe. Agora, as gêmeas me levaram imediatamente para as gêmeas dos Simpsons. Aquelas fumantes, aquelas tias fumantes. Então eu sinto que essas gêmeas que prenderam a giganta fizeram isso de sacanagem. A mulher amarrada de preto representa o que a gente tem que fazer, a nossa rotina, aquilo que nos prende mesmo ao dia a dia, ao cotidiano. E do outro lado, a mulher que está voando, ela representa o nosso lado criativo, o nosso lado da imaginação, o nosso lado que não necessariamente tem comprometimento com a realidade. E no meio, a gente tem um par de gêmeos, os guardiões, né? Dessas duas formas de ser.